Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui, mais por este meio, gravar mais um vídeo. É muito importante tudo que eu vou falar aqui e vou explicar aqui para todo católico. Nós, católicos, devemos ser católicos praticantes. Como assim? Praticantes da nossa crença, da verdade, pois. Para isso fomos criados, para Deus. Então, nestes tempos modernos, onde pouco a pouco a humanidade se foi afastando do Criador, e havemos muitos católicos que não somos católicos de verdade. Muitos somos da palavra, da tradição, ou porque nossos pais nos batizaram e essa missa quando pequenos, mas à medida que fomos crescendo, fomos mudando. Não nos preocupamos mais de seguir esse caminho verdadeiro, a fundo, como Deus nos ensina em sua Sagrada Escritura e sua palavra. Vamos à missa, mas não temos aquele conhecimento a fundo. Não praticamos a nossa fé, não vivemos a nossa fé, não vivemos a palavra de Deus, não vivemos a Eucaristia, os sacramentos da nossa Santa Igreja. Muitos de nós, como eu também, fui um assim, por muitos anos da minha vida, e a missa, às vezes, mas não tinha conhecimento da minha fé. Fui um mal católico toda a minha vida. Eu sempre digo isto aqui em todos os meus vídeos, aos 60 e poucos anos, e que depois que houve esta pandemia, que morreu muita gente no mundo, muitos irmãos no mundo, por esta doença que mudou as nossas vidas, mudou a vida de muitos. Perderam os seus familiares. E então, derivado a isso, deu para eu refletir sobre a minha vida, pensar mais na minha vida e pensar que a vida neste mundo são 2 dias. Um já passou e outro não sabemos. Por isso é importante, irmãos, que nós estejamos preparados e que tenhamos conhecimento da nossa fé, da salvação da nossa alma. Por isso é importante nós termos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, para poder nós salvar a nossa alma na outra vida, que é mais importante. Esta também é importante, mas a outra é muito mais importante. Por isso devemos cuidar da nossa vida espiritual. Como cuidar da nossa vida espiritual? Preocupar-nos de aprender mais, estudar mais a nossa fé, a história da nossa Santa Igreja, quem foi o fundador da nossa Santa Igreja. Sabemos que foi Jesus que fundou a nossa Santa Igreja, que é a Igreja Católica. Ela fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. Fundou uma igreja, numa só fé, num só corpo. Não várias igrejas, uma igreja, porque assim o diz Jesus. Simão Pedro, desde a hora te chamarás Pedro. Sobre esta pedra identifica a minha igreja. Não disse as minhas igrejas, disse a minha igreja.
É por isso que temos que ter conhecimento da nossa fé, porque quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, quando está com eles reunido, quem diz a gente, as pessoas que o soa, uns com o profeta Elias, outros com o profeta tal. Então ele depois faz a pergunta a eles: e quem vós sou eu para vós? Pedro interfere e diz: tu eras o Cristo que deveria vir ao mundo, Salvador do mundo. Então Jesus diz: Simão, isso não te revelou a carne, senão meu Pai que está nos céus. Desde a hora te chamarás Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Tudo o que atares no céu, na terra, quedará atado no céu, e tudo o que desatares na terra, ficará desatado no céu. E depois diz também: a quem perdoar os pecados quedam perdoados, e a quem los retenga quedam retidos. Deu autoridade a Pedro. Jesus fundou a sua igreja e pôs um responsável com autoridade para dirigir a sua igreja, que é o primeiro Papa Pedro. E desde a hora até o Papa Francisco ha havido 275 ou 76 papas, mais ou menos, não tenho bem a certeza. Até agora, então, Jesus fundou uma só igreja. A minha igreja, não diz as minhas igrejas, numa só fé, num só corpo. Por isso deveríamos estar unidos nessa mesma fé, nesse mesmo corpo que é a igreja, num só, todos. A cabeça que é Jesus e a Virgem Maria, que é a mãe da igreja, que depois é a mãe de Jesus e a mãe da igreja. Nós, depois de sermos batizados, recebemos essa graça santificante e desde aí recebemos a Santíssima Trindade. E nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde aí habita em nós. Passamos a ser a igreja. Isto é muito importante, saber, ter conhecimento da nossa fé. Depois vem o batismo para as crianças, porque não é de adulto que se batiza, porque quando Jesus mandou os discípulos predicar a boa nova a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entrava numa casa e todos a quem eles predicavam os batizavam todos da casa, não diz se são adultos, se são crianças, a todos. Por isso, a promessa é para todos, crianças, adultos. Mas mais que tudo, nós, como católicos, devemos batizá-los de pequenininhos. Porque é muito importante, pois, receber essa graça santificante por meio das palavras do sacerdote que está consagrado a Deus para exercer esse ministério. E também para confessar os nossos pecados no confessionário. Não pode ser que um católico pense que tenha esse pensamento que se pode confessar diretamente com Deus. Então, para que Jesus fundou uma igreja? Para que Jesus chamou os discípulos e continua fazendo os chamados sacerdotes, sacerdócio, para exercer o seu ministério. Para que Jesus deixou os sacramentos para nos salvar. Então, devido a esta explicação que estou aqui a falar, vou ler aqui
sobre o discurso de Jesus do pão descido do céu. O pão descido do céu é Jesus. Que por ele somos salvos. Mas como somos salvos? Temos que ir à missa, na igreja, porque na igreja que se dá a glória a Deus, confessar nossos pecados no confessionário com o sacerdote, receber a Cristo que é na igreja, por mãos do sacerdote, para sermos salvos por esse pão baixado do céu que o sacerdote celebra no altar, a Eucaristia, que é o coração de Jesus que está realmente presente, e que temos a salvação e o perdão dos pecados. Se não é assim, não nos salvamos. E isto é muito importante, que todo católico saiba desta grande verdade, para poder se salvar. Vou ler aqui São João, capítulo 6, do versículo 22 ao 59. É um pedacinho largo, mas isto é muito importante. Discurso do pão do céu. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado reparou que ali, isto foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus fala aqui do pão descido do céu, que é Jesus. Não estivera mais do que um barco, e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que este tinha partido sozinho. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades até o lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças, quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes cá? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este é que Deus, o Pai, confirma com o seu selo. Disseram-lhe: então, que havemos de nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eles replicaram: que sinal realizas tu, então, para nós vermos e crermos em ti? Que obra realizas tu? Os nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito, e ele deu-lhes a comer o pão vindo do céu. E Jesus respondeu-lhes:
em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhes, então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas já vos lo disse, vos viste-me, e não crerdes. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem ver a mim, eu não rejeitarei, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus puseram-se então a murmurar contra ele, por ter dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é ele, Jesus, o filho de José, de quem nós conhecemos, o pai e a mãe? Como se atreve a dizer, agora eu desci do céu? Jesus disse-lhes, em resposta, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Então, escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que tem a sua origem em Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. Pois, vou dar aqui uma explicação aqui sobre isto, pois Jesus deu sua vida para salvar de nós. Então, quando Jesus, na última ceia, institui a Eucaristia e manda celebrar que é a Eucaristia no altar, que é Jesus, que é o sacrifício que se oferece. Então, a Eucaristia é Jesus presente no altar. É o coração de Jesus que late por nós, por amor a nós. Então, vayamos ao confessionário arrependidos, a confessar-nos com o sacerdote e mudamos de vida, uma vida nova em Cristo. E vayamos o domingo à missa, recebemos a Cristo na Eucaristia. Isto é muito importante e é aqui o que Jesus nos diz.
que el que coma de sua carne e beba do seu sangue tem vida eterna e permanece em nós. Então os judeus, exaltados, puseram-se a discutir entre si, dizendo: como pode ele dar-nos a sua carne e comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Aqui Jesus está falando espiritualmente, pois é espiritualmente quando vamos à Santa Missa, participamos na Santa Missa, quando nos confessamos, quando recebemos a Cristo, realmente Ele está aí, presente na Eucaristia. Isto há que compreendê-lo assim, porque assim lo diz Jesus e Ele está realmente presente aí. É uma grande verdade. A Eucaristia é o coração da nossa Santa Igreja, que late de amor por nós. Para podermos salvar-nos, temos que receber a Cristo, aí o Cordeiro de Deus, que quita todo o pecado do mundo. Lava nossos pecados, purifica-nos dos nossos pecados, ficamos límpios. Se vamos de coração arrependido ou confessionário. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hei de o ressuscitar no último dia, porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue fica a morar em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive em mim, pelo Pai também, quem de verdade me come viverá por mim. Até este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Isto foi o que ele disse em Camafão, ao ensinar na sinagoga. É a palavra de Deus, te alabo, Senhor Jesus. Por isso, irmãos católicos e não católicos também, para que se converta verdadeiramente, que é a única igreja verdadeira, o que o Senhor nos diz aqui, que é muito importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé. Jesus está realmente presente aí na Eucaristia. Hoje, mais que nunca, havemos muitos católicos de tradição, de palavra. Alguns de nós vamos à missa, mas não temos conhecimento da palavra de Deus, não lemos a palavra de Deus, não lemos o catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder interpretar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, à luz da nossa Santa Igreja. Isto é muito importante. Nós, para poder salvar a nossa alma, temos que ir ao confessionário, confessar nossos pecados arrependidos, para poder receber esse pão que é Jesus na Eucaristia, para purificar nossos pecados, para que possamos ser salvos. Se não assim, não somos salvos. Somos condenados ao fogo eterno, que é o inferno. Isto é uma grande verdade. O inferno existe, o diabo existe, e hoje mais que nunca o diabo com os Judas infiltrados dentro da nossa Santa Igreja para destruí-la desde dentro e destruir a fé de muitos irmãos. Estão trabalhando mais que nunca
para destruir a nossa Santa Igreja. Então é importante que todo católico tenha conhecimento da sua fé e sejamos católicos por Cristo, porque a Igreja de Cristo, Ele é o fundador da nossa Santa Igreja. É um património que pertence a Cristo. O Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes são administradores que exercem o ministério de Deus. Não são os donos da nossa Santa Igreja, desse património. Por isso, eu vou contar algo aqui, talvez a minha filha siga a ouvir isto que eu vou dizer aqui. Uns tempozinhos atrás tive uma conversa com a minha filha mais velha, que ela diz que viu algo na igreja de um sacerdote e que por isso ela se afastou. E eu digo a ela, mas por que te afastaste? Porque tu não podes ser católica por o sacerdote. Tens de ser católica por Jesus, porque Jesus é Deus que te vai salvar. A tua fé não pode estar no sacerdote porque cometeu um erro ou fez tal coisa, como hoje em dia estamos a ver muitos erros de muitos sacerdotes que cometem coisas que não estão. Por isso, não vou perder a minha salvação por um sacerdote que fez algo errado ou disse algo errado ou tem uma vida errada. Não. Minha fé, minha crença tem que ser Jesus, que é meu Salvador. Ele é o dono da nossa Santa Igreja. Ele é Deus. Pois Ele é Ele que salva. Sacerdotes, obispos, cardeais são administradores, trabalhadores dessa vinha, mas como está escrito na Sagrada Escritura, há bons trabalhadores e há maus trabalhadores. Por isso, não deixamos de ser católicos por eles, não vamos perder nossa salvação, perder nossa alma. Porque então, se nós nos afastamos da igreja, não vamos à Santa Missa, não nos confessamos, vão acumulando pecados e não nos salvamos. Partimos deste mundo, então, a vida neste mundo são 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Por isso, é bom estarmos preparados, confessados, receber a Cristo límpios, para quando chegue esse dia, não nos surpreenda. Não importa a idade que tenhamos, podemos ter até 50, 70, 80, até 90 anos, ou até 100 anos. Pessoas com 100 anos estão bem da memória e que se nunca viveram a fé, pode se converter verdadeiramente e se arrepender, confessar os seus pecados e viver uma vida nova em Cristo. Todo católico que diz que me confessa a Deus diretamente, isso está errado. Porque assim, Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos. Para quê? Para nós vivermos, para ser salvos. Porque então, se for para se confessar diretamente com Deus, para que Jesus fundaria uma igreja e deixaria os sacramentos, a Eucaristia que instituiu na última ceia, em várias passagens da Sagrada Escritura, que como do meu corpo tem vida eterna, e o que não come do seu corpo se condena, pois. No céu não entra nada manchado. Por isso é importante nós ter conhecimento da nossa fé. Hoje em dia, como estamos a ver, onde há 2 igrejas, uma chamadas católicas, há uma falsa e uma verdadeira. A falsa está a crescer muito, pois. É aquela que predica a misericórdia, só a misericórdia, que todos se salvam, que nega o inferno, nega o diabo, que todos vão ao céu. É a igreja moderna, modernismo. Neste mundo moderno, hoje em dia, estão criando uma igreja falsa,
moderna. A palavra de Deus, ontem, hoje, amanhã, é a mesma. E os mandamentos são mesmos. E o pecado que nos fala na Sagrada Escritura são os mesmos. Não muda. Por isso, católico, se quer ser salvo, estuda a história da Igreja Católica a fundo. Lê o Catecismo da nossa Santa Igreja e lê as Sagradas Escrituras para poder interpretá-la à luz da nossa Santa Igreja Católica, a única igreja verdadeira que salva. A Igreja Católica tem 2024 anos. Melhor dito, começou a partir do ano 33. Depois que Cristo é crucificado, pronto, começou a nossa Santa Igreja. Até nos dias de hoje, por aí para o ano 1500 e pouco, foi um sacerdote que protestou contra a Igreja Católica, então se afastou. Os luteranos se afastou da nossa Santa Igreja, protestou. Desde aí a Igreja foram edificando muitas igrejas, como hoje em dia vimos muitas, mas foram fundadas por homens, não foram fundadas por Deus. A Igreja Católica foi fundada por Cristo, por isso é a única verdadeira que salva, não há outra. Por isso devemos ter conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja, da história da nossa Santa Igreja, como tudo. E aprendamos a ter formação católica também para ensinar os nossos filhos, porque hoje em dia estamos vendo onde nas escolas estão ensinando coisas muito tristes, a danhar a mente dos crianças, com esses ensinamentos pagãos do arco-íris. Isto estamos a ver, por isso é importante que todo pai e mãe aprenda a se formar como verdadeiro católico para poder ensinar aos seus filhos. Não quer dizer que não enviem a catequese assim, mas também, em caso o pai e a mãe podem ensinar os seus filhos para estes tempos que estamos entrando difíceis. Hoje em dia está na televisão, se vê-se desenhos animados, coisas de José com José, Maria com Maria. As crianças vão vendo isso, então é que ensinar-los. Isto é muito importante. É tudo por hoje, não vou alargar mais este vídeo. Só vou pedir tudo aquilo que se queira se inscrever no meu canal. É muito importante para que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos, como eu que fui mal católico, para que assim também aprenda a estudar mais a fundo a sua fé e a história da nossa Santa Igreja, para não se afastar, e também para defendê-la com a verdade. E também que se pode partilhar este vídeo, dar-lhe um gosto ou pôr comentários, são bem-vindos, para assim o YouTube possa recomendar e propagar mais este vídeo a mais irmãos e irmãs. É tudo por hoje, e obrigado a todos, e que Deus abençoe a todos, e até um próximo vídeo.